Boa tarde, pessoal. Então, iniciando aqui mais uma apresentação, nosso seminário Clube de Trabalho 3, tá? Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Campo Grande, curso de licenciatura em Geografia, a nossa disciplina Seminários Integradores, Sociedade, Sexualidade e Diversidade de Gênero. Nossa orientadora, professora doutora Maria de Lourdes Silva, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 2023. Para esse trabalho, nós vamos fazer a leitura de alguns trechos do livro Casa Grande Senzala, Os Povos Indígenas e Afro-Brasileiros Tornados Negros e os Tratados Internacionais da Colônia aos Nossos Dias, Território, Cultura e Educação. Os acadêmicos que participam dessa apresentação, Felipe Lins Santos, Gessé Soares Mendonça e Wagner Silva Gonçalves. O trecho que nós escolhemos para debater no seminário são os parágrafos da página 71 e 72, aonde a leitura diz assim: ao longo contato com os saracenos da delicioso de mulher morena e de olhos pretos, envolta em misticismo sexual, sempre de encarnado, sempre penteado os cabelos, ou banhando-se nos rios ou nas águas das fontes mal assombradas. E os colonizadores vieram encontrar parecido, quase igual, entre as índias nuas e de cabelos soltos do Brasil. E estas tinham também os olhos e os cabelos pretos, o corpo pardo pintado de vermelho. E tanto quanto as nereidas moriscas eram doidas por um banho de rio onde se refrescasse sua ardente nudez, e por um pente para pentear o cabelo. Além do que, eram gordas, como as mouras, apenas menos ariscas, por qualquer bugiganga ou caco de espelho, estavam se entregando de pernas abertas aos caraíbas gulosos de mulher. Em oposição à lenda da moura encantada, mas sem alcançar nunca o mesmo prestígio, desenvolveu-se a da moura torta. Nesta vazou-se porventura o ciúme ou a inveja sexual da mulher loura contra a de cor, ou repercutiu talvez o ódio religioso, ou dos cristãos louros descidos do norte contra os infiéis de pele escura, ódio que resultaria mais tarde em toda a Europa na idealização do tipo louro, identificado com personagens angelicais e divinas, em detrimento do moreno, identificado como os anjos maus, como os decaídos, os malvados, os traidores. O certo é que no século XVI, os embaixadores mandados pela República de Veneza às Espanhas, a fim de cumprimentarem o rei Felipe II, notaram que em Portugal algumas mulheres das classes altas tingiam os cabelos de cor loura, e lá na Espanha várias arrebicavam o rosto de branco e encarnado para tornarem a pele, que é algum tanto ou antes muito trigueira, mais alva e rosada, persuadidas de todas as trigueiras são feias. Pode-se, entretanto, afirmar que a mulher morena tem sido a preferida dos portugueses para o amor, pelo menos para o amor físico. A moda de mulher loura, limitada, aliás, às classes altas, terá sido antes a repercussão das influências exteriores do que a expressão do genuíno gosto nacional, com relação ao Brasil, que diga o ditado: branca para casar, mulata para FFF, negra para trabalhar. Ditado em que se sente ao lado do convencialismo social da superioridade da mulher branca e da inferioridade da preta, a preferência sexual pela mulata. Aliás, o nosso lirismo amoroso não revela outra tendência senão a glorificação da mulata, da cabocla, da morena celebrada pela beleza dos seus olhos, pela alvura dos seus dentes, pelos seus dendes, quindins e embelegos, muito mais do que as virgens pálidas e as louras donzelas. Estas surgem em um ou outro soneto, em um ou outra modinha do século XVI ou século XIX, mas sem
o relevo das outras. Freire, 2004, páginas 71 e 72. Então, nesse trecho, o autor vai discutir vários pontos relacionados à miscibilidade e também a preferência por mulheres de diferentes cores e características físicas pelos colonizadores portugueses e seus descendentes, principalmente no contexto da colonização do Brasil. Bom, essa parte da miscibilidade, né, como Gilberto Freire traz, ela se deu então através das relações, né, dos casamentos, principalmente com as mulheres de cor, desde o início do contato dos portugueses com as outras populações, como as populações indígenas do Brasil. E aí tem um outro trecho que traz sobre a idealização da Moura encantada. Então, o autor menciona a influência da cultura e do contato com os mouros na Península Ibérica, na idealização da figura da chamada Moura encantada, uma mulher morena de olhos pretos, envolta em misticismo sexual, que se assemelhava às indígenas nuas e de cabelos soltos e longos do Brasil. Então, existe essa associação de características físicas e comportamentais entre essas figuras, que sugere essa influência cultural e desejo dos colonizadores por esse tipo de mulher. E aí, em contraste com a ideia da Moura encantada, existe também essa figura da Moura torta, que é a representação negativa, né, da mulher morena. Então, o autor especula que o ciúme, a inveja sexual, o ódio religioso podem ter contribuído para a representação negativa da mulher de cor. E aí o autor traz também que, apesar de algumas mulheres de classes mais altas terem adotado essa moda de cabelos loiros e por terem pele mais clara, a preferência sexual dos portugueses também acabou recaindo para as mulheres morenas. Então, acabou-se e criando-se uma idealização, né? Como se fosse uma romantização. E no Brasil, né, como a gente destacou ali também, a gente tem essa herança, né? A gente tem essa preferência. E que seriam pessoas preferidas para ter relacionamento físico. Então, o autor ele traz para nós que a própria literatura, né, ele celebra essa beleza. Então, como eu disse anteriormente, né, então existiu essa romantização, né, em detrimento de pessoas brancas ou de pessoas loucas. Então, tanto a cultura quanto as características físicas acabou sendo enfatizada, né, dentro da cultura do nosso país. Então, acredito que agora sou eu, né? Agradecer a José, o Wagner, por ter dado o pontapé inicial na nossa discussão nossa. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre o tema que a gente vai debater, depois da gente ter lido o texto, ter lido os tópicos que o autor aborda, ter discutido entre nós mesmos e agora apresentado. A gente vai falar sobre o que o autor quis discutir nessa questão, né? Ele discute a preferência e a idealização dos portugueses relacionada à aparência das mulheres, né? Principalmente daquelas de etnias e características físicas, das suas etnias, das características físicas das indígenas e das negras. Ele não vai dar dessa idealização e dessa preferência, ele não vai dar nenhuma atenção aos aspectos das suas identidades, personalidades. O que isso significa? Que isso é uma objetificação. Por quê? O que é uma objetificação? É uma coisa que foca principalmente na aparência das mulheres e em como elas são percebidas e desejadas pelos colonizadores portugueses. A objetificação ocorre quando uma pessoa é reduzida apenas à sua aparência física ou alguns aspectos superficiais. Desconsidera sua individualidade, personalidade, habilidade e outras características.
ela vai se concentrar exatamente nas descrições e características físicas. E isso, claro, entra na questão da preferência sexual dos colonizadores, que é discutido nesse trecho. Não vai levar nenhum momento em conta as mulheres como seres humanos completos. Principalmente as mulheres que eram as nativas e as negras, porque nesse momento, tanto para o colonizador, tanto as negras quanto os indígenas não eram seres humanos. Até os homens naquela época, que eram negros e indígenas, não eram considerados seres humanos. Um pouco mais à frente, né, a gente vai ter essa questão de que é importante a gente fazer uma reflexão sobre o que essa objetificação das pessoas, desde aquela época, trouxe até hoje, no momento atual, né? É importante a gente fazer uma reflexão com a objetificação das pessoas com base em gênero e etnia e outras características é prejudicial e contribui para a desigualdade de gênero e discriminação racial. Ou seja, todas as desigualdades de gêneros que a gente vê atualmente, a discriminação racial, elas são exatamente uma herança histórica do que o Gilberto Freire menciona na sua obra Casa Grande Senzala, né? Que mesmo isso sendo uma menção histórica, ela reverbera nos tempos atuais. Ou seja, é uma questão que ocorreu no início da nossa colonização que vem até os dias de hoje perdurando. Ou seja, essa discriminação e esse preconceito, ele é uma herança colonial. Portanto, é importante abordar as pessoas de maneira respeitosa e considerar todos os aspectos da sua identidade, em vez de reduzi-las a estereótipos superficiais, né? Como a gente falou na última apresentação nossa sobre as tecnologias, a gente falou sobre estereótipos e quão mal isso pode ocorrer, né? Existe estereótipo positivo e negativo, mas no fim todos os estereótipos acabam sendo de uma forma negativa. Bom, aí a gente trouxe essas chaves, né, em representação de como era a relação entre os indígenas e os colonizadores, né? Tu quer falar alguma coisa, Jacé? Mas... Não. Só para tentar essa shard, né? A primeira shard ali, ó. Homem muito bom para dar presentes, né? Aí ele está ali pensando, sabe de nada, inocente. Então, quer dizer, nada, ele não espera o que não esperava, né? O que vinha na sequência, né? Então, ali, ele trocando ali um pouco de bugigangas, né? Seria um espelho, né? Alguns bules ali, né? Mas em troca do ouro, né? Em troca do ouro que ele sabia que a terra tinha. Isso aí. Aí a gente também trouxe também, de acordo, né, com esse texto, uma música aqui da Legião Urbana, que traz aqui o seu título, né, Índios, tá? Então vai falar um pouquinho sobre essa questão dos índios, né, que foram ali enganados, de certa maneira, né, foram ludibriados, né, com essas falsas promessas de terem amizade, né, dos colonizadores, né, dos portugueses. Então a gente vai percebendo, então a gente trouxe essa música justamente com esse intuito, né, de trazer aí, né, o que essa canção ela reverbera em relação ali àquele momento que os indígenas estavam vivendo. E também a gente traz uma outra música, né, que é da Preta Rara, a falsa abolição, tá? Então a gente vai observando que tantas as duas músicas fazem o contraste a tudo isso que a gente trouxe do livro e esse entendimento que a gente trouxe para vocês, então, nessa apresentação. Alguma coisa, Felipe? Não, só queria falar que com as duas músicas vai ficar bem o entendimento do que a gente quis trazer aqui, né? Que é a objetificação da mulher e o relacionamento colonizador e nativos. São essas duas coisas que a gente quis apontar nessa apresentação nossa. Espero que a gente tenha conseguido chegar ao objetivo. Ok. As nossas referências bibliográficas, tá? Então, muito obrigado por todos estarem assistindo a nossa apresentação, tá? E colocamos à disposição de todos vocês, tá bom? Ok, pessoal?